ele diz uma outra coisa que a gente lê como se fosse para todos nós, mas o texto é muito claro aí, em Mateus 24:15, ele está falando com Israel. Vocês que estão aqui comigo me ouvindo agora, Jesus estava dizendo ali naquela época, com seus 33 anos de idade, quando vocês virem o abominável da desolação, vai acontecer as coisas que eu falei, que ele tinha falado no capítulo 22, ou até no 24. Ele olhou para o templo, e aí que começam as revelações, né? Os discípulos olham para o templo e dizem, Senhor, que pedras, que construções, que glória que a gente tem. E ele fala, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí ele começa a dizer, olha, isso que eu estou falando para vocês não tem jeito, vai acontecer, não vai ficar pedra sobre pedra. E qual é o sinal que vocês vão receber de que isso tudo que vocês estão vendo vai ser destruído? Aí ele deu o sinal. Mateus 24:15, ele fala, quando vocês lerem lá no profeta Daniel sobre o abominável da desolação, e aí o escritor que estava dizendo isso, olha, quem lê entenda, que Daniel teve uma visão onde uma entidade possuída por algum mal ia entrar em Jerusalém e ia violar o culto deles. Aí Jesus disse, se esse abominável da desolação aconteceu no ano 132 mais ou menos antes de mim, como se ele estivesse dizendo, né? no século II, o Antíoco IV Epifânio, ele entrou no templo e começou a oferecer porcos, que era uma abominação para Israel, né? E aquilo ali gerou a revolta dos macabeus. Ele está dizendo, aquilo ali cumpriu lá, mas aquilo ainda vai se cumprir ainda nos dias de vocês. Então presta atenção naquela profecia que ela vai se cumprir novamente, vai vir um abominável da desolação, onde um determinado rei que vai vir aí na frente, e que nós sabemos pela história, que foi o rei Vespasiano, o imperador no caso, né? Mandado o mundo inteiro, vai acontecer uma política repentina, onde vocês vão ver o culto de vocês sendo violado. E aí Deus está falando com os judeus. Quando vocês virem isso, ele não está falando que o mundo ia acabar. Na verdade, o mundo acabou para aquelas pessoas. Você vai nos dados históricos, quando Jerusalém foi destruída, o templo, na verdade, foi destruído, na época morreram pelo menos 1 milhão de judeus, só de judeus foram mortos. Então o mundo acabou para muita gente. E aí, até quando ele fala que o sol vai se escurecer, que a terra vai perder o seu firmamento, as pessoas vão ficar sem chão, ele está dizendo daquelas pessoas, daquela correria. E ele começa a dar alguns sinais, né? Fala, olha, quem estiver no teto da casa, geralmente moendo uva, pisando no lagar que cabe no teto da casa, por exemplo, não desça. Quem estiver trabalhando e deixou sua capa guardada lá como é que é o nome? No vestuário, digamos assim, não vá trocar de roupa não. Não pegue nada, porque é um momento de urgência. Jerusalém vai ser invadida, vai ser pisada pelos gentios, que no caso eram os romanos. E ele fala, em outro texto, acho que é no de Lucas, ele vai dizer que tomara que isso não aconteça no inverno, porque o inverno naquela época era muito gelo, né? E aí ele chega e diz, olha, quem estiver fazendo uma coisa, não volte atrás. E aí ele vai concluir com o que a gente acabou de ler aqui. Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando. Então, essas palavras todas estavam dizendo sobre o que ia acontecer em Jerusalém, de fato aconteceu. Na verdade, Jesus morreu com 33 anos, o templo foi destruído no ano 70, precisamente no ano 70, Domini, né? Ou seja, quase 40 anos depois do que ele disse. E aí, os apóstolos lembraram disso. Olha, ele falou que isso ia acontecer, eles estavam escrevendo mais para memorizar, para dar força aos judeus perseguidos. A gente lê essas coisas todas e fica esperando aquilo tudo acontecer. E essas coisas que eu li em Mateus, elas já aconteceram. Até porque agora a revelação não está mais presa aos judeus. A revelação agora tem a ver com todo o povo que conhece a Deus. Quem conhece a Deus o tempo inteiro vai ver o seu culto violado. E Deus nem disse que era para a gente se manifestar contra isso, como querem os deputados evangélicos do Brasil. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.